Muito bem-vindos vocês, leitores lindos, para mais um vídeo do Organizado. Essa semana eu descobri esse aplicativo muito maravilhoso, muito incrível, chamado Timeular. Eu nem sei se eu estou falando esse nome certo. Então, tá aparecendo aqui na tela o nome do aplicativo para vocês. Time, ULRAR. Esse é um aplicativo que tem tanto para iOS quanto para Android. Dá para baixar em tudo que é sistema, em tudo que é aparelho. Ele é de graça. E, só para vocês entenderem, ele é um aplicativo que vem junto com um pequeno aparelho físico que vocês podem comprar, que é esse aqui que está aparecendo na tela, o que eles chamam de Zei, né? Não sei direito como é que se fala, mas vamos chamá-lo de Zei. Aqui na descrição do vídeo vocês vão ver direitinho o site desse aplicativo e vocês vão entender um pouco como isso funciona, mas a ideia deles é que você compre esse aparelho e você conecte o aparelho ao aplicativo. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não vou comprar o aparelho. Se você baixar esse aplicativo para o seu computador, tanto Mac quanto Windows, né? Se você baixar para o seu computador, você pode, tradicionalmente, registrar o seu tempo do jeito que os mortais faziam, apertando um play. Então, o que é que o Timeular faz? Ele é aquele aplicativo ideal para você saber no que você está gastando o seu tempo ao longo da semana. Ele não é um app para você planejar o que você vai fazer. Ele serve, por exemplo, para freelancers que precisam contar quantas horas eles estão trabalhando para cada cliente e, de modo geral, é uma ferramenta muito boa para você ver para onde que está indo o seu tempo, principalmente na sua vida profissional. Aí aqui, nesse terceiro ícone da barra lateral, você vai adicionar quais são as categorias das suas atividades. Por exemplo, clicando no botão de mais, escolhendo uma cor e adicionando. Eu criei essas categorias aqui, o blog e a news, para que eu registre quanto tempo eu passo escrevendo esses textos. Curso online, né, em relação às aulas extras que eu dou, tirar dúvidas de alunos, tudo relacionado à propaganda dos cursos também entra aqui. Os vídeos que eu tô gravando pro YouTube, aliás, eu preciso dar o play nesse aqui, vamos usar isso aqui em tempo real. Eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Então, eu venho aqui e, só para vocês entenderem o que foi que eu fiz, nesse primeiro ícone aqui da esquerda, chamado Time Tracker, é realmente o relógio em que você registra o que você fez. Você escolhe uma das suas categorias, vindo aqui nesse primeiro ícone, dá o play e você pode escrever uma nota. Essa nota é para você especificar um pouco mais o que foi que você fez naquela tarefa. Então, por exemplo, hoje de manhã eu passei 1 hora e 41 minutos escrevendo uma newsletter e fiz algumas mudanças no design do layout. Isso me tomou 1 hora e 45 minutos. Quando eu começo a tarefa, eu dou play. Quando eu termino, eu dou pausa. Na verdade, eu encerro aquele tracker. Aqui é uma visão do seu dia. Então, o seu dia aparece na vertical. Você pode, clicando aqui nesse mais, adicionar um evento posterior. Então, se eu clicar aqui nesse mais, o que vai acontecer é que ele vai me perguntar qual era a tarefa que eu estava fazendo e eu vou definir que horas eu comecei e que horas eu terminei. Existem duas formas que vocês podem fazer esse registro. Deixar esse aplicativo aberto o tempo todo no computador e quando vocês forem começar uma tarefa, vocês vêm aqui nesse primeiro ícone, escolhem a categoria da tarefa e deixa o timer correr. Ou se for algum tipo de reunião, alguma coisa que você fez e você não estava perto do computador, você adiciona posteriormente aqui nesse sinal de mais, colocando exatamente de que horas até que horas aquilo foi. Esse primeiro ambiente aqui do Time Tracker é isso, aparecem todas as categorias, você dá o play quando você começa, ele mostra qual foi a última tarefa que você adicionou, no meu caso foi 45 minutos de uma sessão de consultoria, mais especificamente aquela reunião inicial, né, que eu chamo de papo inicial, quando eu tô conhecendo o cliente, é uma coisa gratuita para eu entender as necessidades da pessoa e de modo geral eu trabalhei hoje contando aqui 2 horas e 43 minutos. Eu adoro muito essa visão que eu tenho do meu dia na vertical, porque
Eu realmente sou muito contra a ideia de que você vai planejar o que você vai fazer em cada dia, de que horas até que horas. Isso sempre teve um coice danado em mim. Então, eu prefiro muito mais isso. Eu tenho meu dia liberado, eu sei dos meus horários, eu sei o meu cronotipo, eu sei, de modo geral, as diretrizes da minha semana, mas no dia a dia eu tô livre para fazer o que eu quiser e essa é uma ferramenta para eu aprender exatamente como eu trabalho. Então, hoje eu trabalhei, digamos, por 3 horas. Existem muitas coisas que eu faço que não estão aqui? Existe, porque eu esqueço, né? A ideia desse app não é transformar você num robô e aí depois você não vai poder fazer mais nada sem registrar aqui. Não é isso. Tanto é que as únicas categorias que eu tenho aqui são categorias de trabalho. Tem uma para as redes sociais, tem uma para quando eu respondo e-mail e as minhas sessões de consultoria e de Theta Healing. Tem outras coisas que eu faço que eu ainda não parei para fazer, então ainda não estão aqui, como planejamento estratégico e a própria organização do meu negócio de um ponto de vista mais macro não tá aqui, porque eu não fiz desde que eu comecei a usar. Eu comecei a usar esta belezura no dia 24. Eu coloquei 7 minutos de e-mail só para testar. E aí aqui, nesse segundo momento, que se chama o calendário, ele te mostra a cada semana do mês quantas horas você trabalhou, aqui nessa coluna cinza. Então, na terceira semana de outubro, né, que foi semana passada, eu trabalhei e registrei 8 horas e 34 minutos nessa semana, que começou dia 29, hoje é dia 1º na gravação, 7 horas redondos. E aí, no dia, aparece quanto tempo você trabalhou naquele dia. Nesse dia, 2 horas e 25, nesse dia 2, nesse dia 3 e 54. E aí, quando você clica no dia, ele mostra o seu nível de produtividade. E aí, quando você clica naquele ponto de interrogação, ele vai explicar como é que o nível de produtividade é calculado, o que é uma coisa bem interessante de vocês lerem, porém, eu não vou explicar agora porque são muitos assuntos, mas é algo extra interessante, legal de vocês terem consciência. A ideia desses aplicativos, gente, de registrar o que vocês fazem, de novo, não é para prender vocês, então tem tarefas pequenas que não estão em nenhuma dessas categorias que eu não registrei? Óbvio que tem. Eu não vou entrar num detalhamento tão granulado, tão específico de qual é o meu trabalho, que eu vou acabar passando mais tempo nisso aqui do que no meu trabalho. Não é assim que funciona. Essas são categorias gerais, tem alguma coisa, sempre tem, que vai cair pelas fendas, e esse tempo aqui, refletido, né, de quanto eu trabalhei em outubro, por exemplo, até o dia 31, não é totalmente fiel. Esse nível de produtividade não define o meu valor como pessoa, então vamos botar todos esses PS, lembretes e avisos aí, mas é bem interessante ver, por exemplo, que nesse dia eu dei uma aula online, então foram 2 horas dessa aula online, eu gravei vídeo de manhã, passei um tempo nas redes sociais e no blog, e às vezes ajuda você a calibrar a sua sensação de quanto que você está realmente trabalhando, porque às vezes você tem uma sensação de que o seu limite é um e na verdade ele é outro. Então nesse dia, 4 horas praticamente de trabalho, foi um dia intenso, porque eu gravei vídeo, editei vídeo, dei uma aula de 2 horas. Isso pra mim já foi assim, sabe, do tipo, uou, trabalhei bastante. Não trabalhei domingo, ou pelo menos não registrei o que eu trabalhei no domingo. E aqui, nesse último momento que se chama... Qual é o nome deste bebê aqui? Estatísticas, aqui são as estatísticas. Você aqui em cima vai ver de que data a que data você está analisando as estatísticas. Pode ser o dia de ontem, semana passada, mês passado, esse quarto de ano ou o ano inteiro. Eu selecionei os dias que eu estou usando, né? Comecei no dia 22 até... Vamos botar até hoje. Do dia 22 até hoje. Para ser bem completo. Ele mostra nesse círculo colorido qual foi a porcentagem do tempo que você passou em cada categoria. Então, a coisa que eu mais passei fazendo foi escrevendo texto para o blog e para news. Deu um total, como vocês estão vendo na tela, de 41,19% do meu tempo. Em segundo lugar, as sessões de Theta Healing, com 20%. Depois,
cursos online, que foi a aula que eu dei, com quase 14%. Com quase 14% também os vídeos para o YouTube, 5% de consultoria, mais 5% de rede social e bem pouquinho de e-mail, que eu só registrei no primeiro dia. Fica, inclusive, o aviso. Eu com certeza passei mais tempo respondendo e-mail ao longo desse tempo, porém eu não me lembro, não registrei. Quando você abre aqui embaixo dessa setinha, você vê exatamente os dias que você fez as tarefas e se você adicionou uma nota. Eu tô gostando de adicionar nota, porque me dá uma visão maior. Então, por exemplo, teve um dia que eu passei 47 minutos escrevendo um texto pro blog, e no mesmo dia, mais 46 minutos. Então, foi mais ou menos 1h30 até eu terminar esse texto pro blog. Já no dia anterior, eu já tinha um texto pronto no dia 30 de outubro e eu passei 1 hora revisando, editando e finalizando o texto. Mesma coisa, no dia 30, na verdade, foi 1 hora mais 1h30. Então eu escrevi, revisei, finalizei o texto inteiro num dia só e me tomou aí por volta de 2h40. Eu demorei, acho que bastante para isso até. Então, escrever as notas ajuda bastante vocês a terem noção de quanto que cada tarefa te toma de tempo. Aqui embaixo tem alguns dados muito legais. Quantas entradas você já deu? Logo, quantas tarefas você já fez? Que horas você geralmente começa a registrar as suas tarefas? Para mim tá aparecendo 9h37 da manhã. O final das tarefas costuma ser por volta das 2 da tarde, o que aliás, né, é claro que é uma média, mas é bem fiel, é bem isso aí mesmo que acontece. Já trabalhei por 15 horas e 37 minutos desde o dia 22 até hoje. Geralmente eu registro por volta de 1h30 por dia. E cada tarefa que eu adiciono costuma durar 50 minutos. É muito bom, gente, porque para quem usa o Pomodoro, vocês conseguem ter uma sensação e uma noção melhor e maior de qual é o sprint de vocês, né? Qual é o pomodorinho de vocês? Geralmente, o meu registro de tarefa tem 50 minutos. Claro que existem coisas que fogem, mas aqui, ó, 46 minutos desse blog, dessa news. A sessão de Theta Healing geralmente dura mais. A sessão de consultoria foi 45 minutos. As redes sociais também, a live no Instagram foram 40 minutos. Então, qual é a quantidade de tempo pela qual eu geralmente sento e digo que comecei uma tarefa até eu dizer que eu terminei? 50 minutos. É realmente algo que acontece. Eu geralmente fico no máximo 1 hora ininterruptamente numa coisa. E quanto tempo eu geralmente trabalho por dia? 1h30. É mais, porque como disse, tem várias coisas que eu esqueço de registrar, mas eu quero ter uma noção do resumo, eu quero ter uma noção do todo e não ficar microgerenciando cada uma das coisas. Eu vou dar aqui uma pausa nessa tarefa para vocês verem, claro que eu tô gravando ainda o vídeo, mas terminei, aparece um aviso dizendo que eu registrei 10 minutos de gravar vídeo e, enfim, eu ainda vou gravar mais, vou editar, então ele corta, né, e ele quebra as horas redondas para mostrar que às 3h37 eu comecei a gravar o vídeo e terminei às 3h47. Quando você for começar uma tarefa, é só você dar o play aqui. E aí aqui você tem o resumo de como foi o seu dia, o seu nível de produtividade e você pode ver quantas horas você trabalhou cada semana. Aqui nesse terceiro ponto são as atividades e é onde você conectaria com o aparelho que eles vendem. A ideia deles é que você não entre nesse app para apertar o play, é que você tenha esse aparelho e você vai girando ele na base para poder mudar de tarefa. Acho engraçado, interessante, mas assim, não sinto a menor necessidade disso. Vocês podem exportar esses dados aqui para uma tabela, vocês podem também ver as estatísticas exatamente de cada uma das categorias. Então, por exemplo, quando eu usar por mais tempo, vamos botar assim, blog e newsletter, né? Ele dá aqueles mesmos dados daqui de baixo para cada uma das categorias. Então, dentro do tipo do trabalho de blog e newsletter, que eu identifico como escrevendo os textos, quanto tempo duram as minhas tarefas? 55 minutos. E quanto tempo de tarefas relacionadas ao blog e a news eu faço por dia? Meia hora. É claro que é uma média. Então, com o tempo, cada uma dessas sessões
registradas vão ter também insights e sacadas para eu poder contribuir, para eu entender melhor como funciona o meu trabalho. Eu amo, tô amando de paixão. Acho legal que eu já tenho, assim, pelo menos uns quantos dias, né? Desde aqui, do dia 25, uma semana. Isso aí. Tem uma semana usando, então tem algumas coisas pra mostrar pra vocês. E, cara, é muito bom. É muito bom, muito genial. Aliás, vou só mostrar aqui. Se eu quisesse registrar uma tarefa que eu fiz no dia 25 retroativamente, eu clico nesse mais e aparece isso aqui. Eu falo que tarefa foi, coloco o dia, né? Então, eu tô hoje no dia 1º adicionando uma tarefa do dia 25, coloco algum tipo de nota, tem sempre um texto que ajuda você a entender o que é para esse tipo de nota, e você coloca que horas você começou e que horas você acabou. É bem simples, bem fácil. O fato de ser inglês, assim, não é muito difícil. Para quem não sabe, essas palavras aqui é só jogar no Google. Eu estou absolutamente adorando. E aí eu quero saber, vocês usam algum tipo, já usaram algum tipo de app e de serviço, assim, de site para vocês saberem melhor com o que vocês estão gastando o seu tempo? Otimização, produtividade, tem muito de consciência, então eu não uso esse tipo de app todos os anos, todos os meses, o tempo inteiro, mas eu tenho, digamos assim, períodos de autoanálise em que eu uso por pelo menos 3, 4 meses, vejo quanto tempo eu tô gastando com as coisas, pego esse conhecimento e parto para a próxima. Conforme os momentos de vida mudam e o ciclo de vida muda, o jeito que você trabalha também muda. A última vez que eu fiz isso aqui foi com o Toggl, um outro app maravilhoso, se escreve Toggl, se eu não me engano. Vamos até rapidamente jogar aqui. Toggl com E, então me desculpem, eu falei errado. Ah não, tá certo, sem E. Toggl. É um app bem parecido com o Timler. Eu já usei ele por um tempo. Ele também é muito bom, fica aí de registro para vocês. Acho que ele deve ter ganhado um upgrade legal aqui. Ele tem um botãozinho do Chrome, então você pode ir direto do navegador dar o play nas suas tarefas. E eu já estava sentindo necessidade, de novo, de ver quanto tempo eu gasto com cada coisa, porque o meu ritmo de trabalho mudou, o meu organismo mudou, o meu país mudou, o meu contexto mudou, minha casa mudou, tá tudo tão diferente que eu preciso conhecer mais sobre mim mesma agora para que eu entre na produtividade e para que eu também saiba qual parte do meu negócio tá ganhando o meu maior tempo. Eu tô realmente nessa uma semana, eu passei muito tempo com criação de conteúdo e as sessões de Theta Healing, né? Gravar vídeo, ou seja, o conteúdo do YouTube, do blog da News, mais as sessões de Theta Healing, foi assim, o que tomou meu tempo inteiro. O resto tá um pouco na gaveta. Esses insights são muito valiosos. Se vocês já usaram algum tipo de app assim, contem pra mim qual foi, porque eu quero muito saber. E testem o Timler, se vocês testarem, me digam o que vocês acharam. Muito obrigada, gente, por assistir esse vídeo. Se inscrevam e curtam e espalhem o amor da organização por aí. E a gente se vê na próxima.